Você que está nos acompanhando pela a rádio Semeando a Fé. Agora também você pode nos acompanhar então pelo Facebook, também que estamos aí, falando um pouquinho daquilo que Deus fez. O que Deus fez na vida do pastor Antônio. Quem é o pastor Antônio? De onde é o pastor Antônio? Né? As promessas de Deus na vida do pastor Antônio. Então, você vai entender um pouquinho da minha história. Amados, vamos aguardar um pouquinho para que os nossos amigos no Facebook, eles se conectam aí para poder estar nos assistindo. E eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a fé de muitos irmãos, você que talvez até já perdeu a esperança. Nunca desista, nunca perca as suas esperanças, porque aquele que te chamou, ele é fiel para poder cumprir. Aquele que te chamou, ele é fiel para poder cumprir as suas promessas. Vamos aguardando, irmão Aleph Bruno, a paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar um pouquinho mais. Quero pedir você que já se conectou, por gentileza, você anuncia, você deixa Deus te usar, compartilha essa live. Durante essa semana, eu vou me comprometer de estar contando um pouquinho do meu testemunho, porque é um pouco grande, mas eu tenho certeza que o Deus que me escolheu, que me chamou, o Deus que agiu na minha vida, Ele vai agir na vida de todos vocês, de todos que se entregar verdadeiramente ao Senhor. Então compartilha essa live aí. Vai compartilhando, porque quando Jesus faz algo na nossa vida, nós não podemos guardar somente para nós. Nós temos que compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida, porque é uma maneira de você despertar alguém que tem sonhos. Agora, pastor, como é o chamado de Deus na nossa vida? Pastor, o que Deus tem para nós, para nos dar? Eu quero, nesse momento, ler a palavra de Deus com você. Mas antes de tudo, nós precisamos orar. Antes de tudo, nós vamos clamar a Deus. E olha, eu quero dizer a você que após esse testemunho, Deus vai mudar a tua história, porque você vai mudar o seu jeito de pensar, você vai acreditar mais em você, você vai passar a dar crédito aos seus sonhos. Nossos amigos já estão se conectando, vamos lá. Vou esperar um pouquinho mais, para que as pessoas, quando entrarem, vão pegar pela metade e não entender. Está aí meu sobrinho Ronan, paz do Senhor Jesus. John Moraes, John Leno, a paz do Senhor Jesus. Maicon Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vão compartilhando aí, irmãos.
vocês vão entender, vão conhecer um pouquinho do pastor Antônio. De onde o pastor Antônio veio? Quem é o pastor Antônio? Glória a Deus. A Denise, a paz do Senhor Val. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Micácia, minha filha, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Compartilha aí, vamos lá. Compartilha, vai divulgando aí nos grupos, vai divulgando para todos os amigos. Enquanto isso, vamos orar. Deus, soberano, eterno, maravilhoso e Pai da eternidade e Príncipe da paz. Senhor, em Tua presença eu me encontro nesta noite, assim como Deus, todos os dias, eu sinto e sei que o Senhor está comigo, porque o Senhor nunca me abandonou. Eu sei, Pai, de onde Tu me tiraste, e hoje eu vivo, Senhor, com as promessas a qual o Senhor fez para a minha vida. Meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos o ouvinte, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, eu entrego nas Tuas mãos os amigos do Facebook, do Instagram, também, Senhor, todos aqueles que vão assistir no YouTube. Senhor, aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu peço, Pai, que aqueles que crer nesta noite e tomar posse, grandes coisas o Senhor fará na vida daqueles que crer. É tudo que eu peço em o nome do Senhor Jesus. Pois bem, antes de tudo, eu quero ler a palavra de Deus. O segredo da nossa vitória está aqui, irmãos. O segredo da vitória está nesse mapa. Esse mapa te leva ao caminho do tesouro. Esse mapa, ele não vai deixar você errar o caminho do sucesso da sua vida. Sucesso a qual eu digo em tudo quanto você almejar fazer, em tudo quanto você pensar em ter, aquilo que está em mente, os seus sonhos, se não for por esse mapa, você é frustrado. Você deixa de acreditar em você mesmo. Mas quando você segue esse mapa, você vai conquistando, porque ele jamais te leva em caminhos errôneos. Então vamos abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: se atentamente obedecer, olha só, se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Esse versículo nós vamos falar um pouquinho desse testemunho em cima desse versículo. Se atentamente obedecer
a voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja bem, amigos, ouvinte da palavra de Deus, você que está nos assistindo pelo Facebook, você que está nos ouvindo pela rádio Semeando a Fé, a palavra de Deus diz que se atentamente obedecer, primeiro ponto, obedecer ao Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. A promessa é de Deus. A promessa de Deus é te exaltar, não é te abater. A promessa de Deus para a sua vida é te colocar no pódio. A palavra exaltar significa pegar o que está embaixo e colocar em cima. Então veja bem, Deus está dizendo para você, se ouvires atentamente e obedecer ao Senhor teu Deus, Ele vai te exaltar. Essa palavra exaltar significa isso. Em cima desse Deuteronômio capítulo 28, é que começou as coisas mudar na minha vida. Vamos lá. Para quem não me conhece, o meu nome é Antônio Cláudio de Novaes. Nasci no interior, no município de Rio das Flores, uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, vizinha, inclusive de Valença, onde moro hoje. No ano de 1975, vim de uma família humilde, a qual não tinha recursos financeiros. Meu pai, aos 4 anos de idade, ele foi embora. Desculpe. Com 4 anos de idade, eu não tinha mais pai. Minha mãe, por sua vez, não tinha muitos recursos, porque já tinha a minha irmã, que é mais velha, Maria, e também a Cláudia. E depois eu sou o terceiro filho da minha mãe, terceiro filho de minha mãe. Com muita dificuldade, minha mãe conseguiu nos criar, até que conheceu o meu padrasto, que hoje eu tenho, e é o meu pai verdadeiro, que me criou. Eu digo que pai não é só o biológico, mas pai é aquele que está presente todos os dias na vida do filho. Mas também com muita dificuldade, não tinha muita cultura, não tinha estudos. Fomos criados na roça. Eu sou um ruralista, vamos dizer assim. Eu trabalhei até meus 21 anos de idade na roça,
e um trabalho árduo, trabalho no sol escaldante, para prover, para ajudar a minha mãe, pois nós somos 11 irmãos. E nessa época, as minhas duas irmãs mais velhas, desculpe, gente, desculpe. A minha irmã mais velha, minhas duas irmãs mais velhas, já tinham saído de casa. E agora eu era o irmão mais velho. Eu tinha 9 irmãos. 8 irmãos. Para ajudar minha mãe. Uma ocasião da minha vida, eu tive que assumir com 12 anos de idade a responsabilidade da casa, pois o meu padrasto descuidou, passou um momento muito difícil pelo alcoolismo e veio uma época, já não conseguia mais trabalhar todos os dias para levar o sustento. E meus irmãos, todos pequenos, e eu tinha que ajudar minha mãe. Minha mãe não conseguia trabalhar, até porque não tinha como. Pois tinha que cuidar dos pequenos. E eu trabalhava, me lembro como se fosse hoje, no ano de 1990, 92, 91, eu ganhava R$ 24 por semana. O salário mínimo era R$ 107. Eu ganhava R$ 21 por semana. Eu ganhava R$ 84 por mês. Era tudo que se tinha. Tudo que se tinha para poder comprar alimentos para trazer para dentro de casa. E eu me lembro que aos sábados a gente trabalhava na roça até 11 horas. Chegava em casa, tomava um banho, andava 15 quilômetros a pé. Muitas das vezes, às vezes, parecia um cavalo, a gente ia em cima do cavalo, ou às vezes não. 15 quilômetros a pé. Para poder fazer as compras da semana. Já tinha eu, nessa época, 15 anos de idade. Fazia aquelas compras com tudo, é o que o dinheiro dava. Colocava nas costas e voltava 15 quilômetros, mais ou menos, para casa.
Aquelas compras, tudo que tinha. Dava até quarta-feira. De quarta para quarta, quinta, sexta. Vocês têm que ser um pouquinho forte. Desculpa, porque a emoção ela toma conta. Quarta, quinta, sexta-feira, a minha mãe deixava um pouquinho de arroz, outro era macarrão, que era para fazer a minha marmita, para que eu pudesse levar, para poder trabalhar, porque eu levantava às 2:30 da manhã, ia para o curral. Quem é da roça sabe que era assim. Tirar leite e depois ia para o trabalho braçal. E eu tinha que levar minha marmita. A minha mãe arrumava, botava. O que tinha bastante na nossa casa era o fubá. O fubá minha mãe nunca deixou faltar. Então se ela comprava, o fubá era acima dos 20 quilos de fubá por semana. Hoje eu sou apaixonado, apaixonado pelo angu. Tem gente que diz, pastor, pô, você comeu tanto angu ainda? E como é que... A janta de quarta-feira para frente... Minha mãe sempre gostou de cozinhar com banha, né? Aquelas banhas de pacote. Ela pegava um pouquinho de banha, porque já estava acabando. Quarta-feira só tinha ainda fubá. A janta de quarta-feira em diante. Minha mãe fazia uma panela de angu. Tem gente que fala polenta. Polenta eu costumo dizer que é para os ricos, os granfinos. Mas para a gente é angu mesmo, né, irmãos? É angu. Minha mãe botava meia marmita de angu. E botava um pouquinho de macarrão de arroz. Ela falava assim, meu filho, quando tu assentar para almoçar, senta-se distante. Eu falava, não, minha mãe, não se preocupe, porque não é feio. Feio é não ter. Ou, quando tem, não se faz. Porque não ter também não é feio. Você não tem culpa. E eu sentava. Eu comia, irmãos. A metade daquela comida, daquele macarrão, aquele angu, e deixava metade do angu, porque às 2 horas a barriga roncava. Não tinha pão, não tinha broa, não tinha bolo.
tinha apenas uma garrafa de café, dessas garrafinhas de suco de caju. Eu despejava o café no meio daquele angu que estava ali e comia aquilo como se eu estivesse comendo um misto quente. Isso no ano de 90. À noite, quando chegava em casa, a minha mãe estava com a janta preparada. E a janta de quarta-feira em diante, minha mãe sujava a panela de banho, derramava ali 4 litros de água e deixava ferver, botava um pouquinho de sal. Desculpa. Eu pensei que eu tivesse me preparado para poder contar esse testemunho, mas e ali a minha mãe fazia uma panela de angu ou polenta, como vocês quiserem entender, e servia pra gente. Era angu e água de sal. Irmãos, que prato gostoso. Depois de um dia de labuta, serviços pesados, braçais, chegava em casa, tomava um banho, e a minha mãe disse: filho, vem jantar. E pegava aquele prato, e já sabia o que tinha de quarta-feira em diante. Quando foi no ano de 1991, eu já tinha meus 16 anos de idade. A minha mãe conheceu o meu irmão mais velho. Ele tinha tudo. E eu não sabia. E você também tem. O teu irmão mais velho tem tudo. Talvez você não sabe. E esse irmão mais velho chama-se Jesus de Nazaré. E a minha mãe foi para a igreja, aceitou Jesus. A minha mãe dizia: meu filho, Deus vai libertar o seu pai e vai te ajudar. A mãe não pode trabalhar. Meus irmãos, logo depois já começou também a trabalhar, mas ganhava muito pouquinho, tadinhos. Não tinha um salário, ou seja, um pouco mais de meio salário que o que eu tinha. E nesse ano que a minha mãe aceitou Jesus, eu tinha um coração muito duro, irmãos. Eu não gostava de crente. O meu sonho era ser um padre. Desde criança, eu pedi a minha mãe: eu quero estudar para padre. Minha mãe nos levava na igreja católica no barriado, e eu acostumei. Então, aos domingos que eu tinha folga, ainda jovem, ainda adolescente, eu ia para a igreja assistir a missa. E eu gostava.
Então, quando a minha mãe aceitou Jesus, eu não aceitei que ela fosse para o meio dos crentes. Eu dizia, olha, minha mãe, a gente não pode impedir a decisão da senhora, mas eu não quero ver esses crentes na minha vida, nem pintado a ouro. Eu fiquei triste, confesso, porque minha mãe virou crente. Quando tinha culto na minha casa, eu chegava às 5h30 do trabalho, eu sentava na beira da estrada. E a minha mãe falava, filho, vem assistir o culto. Eu dizia, mãe, eu não vou. Porque se os crentes parar para falar comigo, eu vou brigar, eu vou agredir. Eu não gosto de crente. Mas a minha mãe nunca deixou de orar. Minha mãe, às vezes o sol estava escaldante, a minha mãe no meio de um canavial capinando para poder plantar feijão, quando deixavam plantar, a minha mãe dava glória a Deus. A minha mãe falava umas línguas que eu não conhecia. Eu falava, minha mãe ficou louca, minha mãe ficou doida. Mas a minha mãe estava cheia do Espírito Santo. Porque, irmão, Ele é o Consolador. Quando a minha mãe aceitou Jesus, tudo que eu ouvia da minha mãe era a seguinte palavra, filho, Deus vai nos dar. Deus vai nos tirar desse sofrimento. Filho, Deus não vai te deixar você sozinho nessa. E eu escutava aquelas palavras da minha mãe. E eu falava, minha mãe está ficando louca. Nós somos pobres. Eu falava, mãe, a senhora não está vendo como está a situação? Eu só trocava a roupa de passear quando alguém me dava, quando alguém doava alguma coisa. Senão era o ano, entrava e o ano acabava. E se você encontrasse comigo na cidade, era a mesma roupa, o mesmo sapato. Eu cansei muitas vezes de costurar meu sapato com nylon, mas não durava muito. Eu cansei de colar meu sapato com uma cola chamada cola tudo, mas também não aguentava. Mas nunca desisti, nunca culpei a minha mãe, nunca culpei ninguém. Eu preferi acreditar que era sina, como muita gente falava, você tem que passar por isso. E você vai passar, é a vida que foi escrita para você, é essa aí, você tem que viver ela. Não adianta você botar na porta de alguém aquilo que veio para você. Um certo dia, minha mãe ficou muito doente. Minha mãe teve a minha irmã caçula, Fernanda. Ela tinha apenas 3 meses de idade. Minha mãe teve que ficar internada e eu tive que cuidar da minha irmã mais nova. Eu ia trabalhar, chegava no trabalho, dar banho na minha irmãzinha de 3 meses. Só eu cuidava dela, irmãos. Fazia mamadeira de manhã antes de ir para o trabalho, deixava pronta para minha irmã, que era Marleia. Marleia era muito novinha ainda, para poder dar mamadeira para ela. E quando eu chegava à tarde, eu dava banho, eu cuidava e ela dormia comigo. Minha mãe ficou internada há quase um mês. E ela, Fernanda, ficou apaixonada por mim. Tudo era eu, não podia sair para trabalhar, ela chorava. E
A minha mãe ficou meio debilitada, coluna, teve um problema de coluna muito sério. Minha mãe ficou de cama. Depois a minha mãe levantou-se, começou a andar, mas com muita dificuldade. E eu via que a minha mãe ia paralisar. E eu disse: mãe, a senhora não é crente? Os crentes não dizem que Deus cura? Por que a senhora está doente? Ela falava assim: meu filho, é assim mesmo, mas a mãe vai ficar boa. E um belo dia chegou um pastor com alguns irmãos para fazer culto na casa de um amigo que morava na fazenda também, que tinha acabado de aceitar Jesus. E na casa da nossa casa, na casa desse irmão, irmãos, era pouco mais de... era uns 800 metros, não dava 1 quilômetro. O culto começou no domingo às 2 da tarde. A minha mãe se arrumou para sair. Ali eu vi que a minha mãe estava mal. Às vezes eu não percebia porque minha mãe estava lutando para caminhar. E a minha mãe pediu, um dos meus irmãos falou: filho, vai na frente, pede o pastor para esperar, que eu preciso de oração. Ali eu vi que a minha mãe estava ruim nesse dia. E quando a minha mãe chegou, o culto que levava 1h30 tinha terminado. E os irmãos ficou esperando a minha mãe por mais uns 40 minutos. E a minha mãe chegou, recebeu a oração e voltou para casa do mesmo jeito. E a minha mãe sempre dizia: eu sou sozinha, não tem ninguém que me ajuda. Naquele dia eu abracei minha mãe e falei: mãe, eu vou virar crente para ajudar a senhora. Eu quero ajudar a senhora. Eu já era o filho que ajudava. Então um compromisso a mais ou a menos não ia fazer diferença para mim. Eu queria ver minha mãe feliz. E foi quando eu conheci também o meu irmão mais velho. E quando eu cheguei, que eu me rendi aos pés dele. Ele me recebeu. Ele não questionou que eu havia pensado ou falado dele. E eu aceitei Jesus no ano de 1992. E naquele dia eu aprendi que Jesus curava, que Jesus libertava e que Ele tinha bênçãos para a nossa vida e não maldição. E um certo dia eu falei: mãe, se esse Deus que eu aceitei é verdadeiro e tudo que eu li na Bíblia é verdade, a senhora vai ficar curada desta enfermidade. Foi minha primeira oração, não sabia nem orar, mas eu botei a mão na cabeça da minha mãe, coloquei a mão na coluna dela. Eu aprendi com o pastor, porque eu vi o pastor orando. E eu ordenei aquela enfermidade que desaparecesse da minha mãe. Foi uma enfermidade. Se é verdade que o pastor disse, que esse Deus que eu e a minha mãe aceitamos, Ele cura.
Você não vai resistir à força, porque Deus é o dono do universo. Deus criou, Deus formou, Deus existe, Ele é tudo. E falei, mãe, a senhora está curada. Ela disse, amém, meu filho. Mas continua andando com aquela bengalinha dela. Ela dava um passo para tirar um pé e mudar o outro de quase 2 minutos. Quase 2 minutos, ela não aguentava. Ela vivia gritando de dor. Minha mãe hoje é alérgica a Voltaren, porque tomou tanto Voltaren. Aí eu falei, mãe, a senhora está curada, então eu vou orar de novo. E eu dei um grito, eu falei, Deus, talvez o senhor não escutou a primeira oração, mas escuta, minha mãe precisa ficar curada. Desculpa, irmãos. Eu botei a mão novamente na coluna da minha mãe e uma mão na cabeça e dei o impacto na coluna dela e falei, escuta, enfermidade, você não é surda, vai embora. A minha mãe deu um grito para a honra e a glória do nome de Jesus. Se faz 32, 33 anos que a minha mãe foi curada da coluna. Minha mãe hoje tem 71 anos de idade. Ela encosta a palma da mão no chão sem curvar o seu joelho. Aleluia! Coisa que eu não faço, a minha mãe faz. Voltando, Deus nos chamou e diz que se ouvirmos, se atentamente obedecer à voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Começou minha trajetória no meio evangélico. 91, 92, 93, trabalhando na fazenda. Trabalhei com o mesmo patrão. Comecei a trabalhar no ano de 1982, com 7 anos de idade. Quando foi no ano de 1992, 93, ele fez um acerto com todos os funcionários da fazenda. Assinou a carteira como se fosse o primeiro dia de trabalho de todos nós. E eu perdi ali praticamente 10 anos de serviço, quando nunca tirei feriado, nunca tive férias, nunca recebi 13º. Eu resolvi sair dessa fazenda. Compartilhe, irmãos, porque você vai ver o que Deus faz quando nós temos um irmão, o nosso irmão mais velho, que pode nos ajudar. Nesse ano, eu entreguei o serviço, pedi demissão da fazenda e disse para minha mãe, nós vamos melhorar de vida, vou plantar tomate, vou plantar lavouras. Irmãos, pior coisa que eu fiz da minha vida, talvez, eu já não tinha muito dinheiro, não tinha dinheiro para poder se manter. Plantar tomate, você fica durante 4 meses entre preparar a terra e colher os primeiros frutos, mais ou menos uns 4 meses, sem ver 1 centavo.
sem ter um centavo no bolso para comprar uma bala sequer. Plantei 2 anos seguidos. Plantei no ano de... Trabalhei na lavoura para me aprender no ano de 93. Trabalhei um ano. Plantei 94, 95, até o final de 95. Não ganhei um centavo. Não ganhei um centavo. Ainda fiquei devendo na época, na primeira lavoura, R$500. A segunda que eu plantei, pagou tudo quanto era despesa e não me sobrou um centavo. Mas no ano de 1996, às 3 horas da tarde, eu dobrei meu joelho, porque eu aprendi que o meu irmão mais velho, ele ordenou que Moisés escrevesse Deuteronômio capítulo 28, que ele tinha algo de especial para me dar. Eu dobrei o joelho às 15 horas, junto com a irmã que fazia uma programação através de uma rádio por nome de Boas Novas. Por isso que eu dou valor ao rádio. E aquela irmã, Deus usou em profecia e disse, na profecia ela falando, o Espírito Santo usando ela: filho, hoje ouvi as tuas orações, e eis que vou abrir uma porta de emprego, mas papel vai chegar na sua porta daqui a 12 dias, e tu vais mudar de vida. Tenho contemplado os teus lamentos, o teu sofrimento, e tu vais sair desse calabouço. Talvez você que está me ouvindo, irmãos, não sabe o que é almejar um dia tomar um pouquinho de café e não ter como fazer o café. Você não sabe o que é você chegar diante de uma lanchonete e olhar tanta coisa gostosa e olhar para o teu bolso, você está com um único centavo para pagar a passagem do ônibus. Você escolhe ou compra e vai a pé para casa, anda 30 quilômetros a pé. Eu me lembro, eu pulei essa parte, mas vou contar para você. Uma ocasião, eu tinha um problema no ouvido que Jesus curou. Minha mãe sabe disso. Eu fui ao médico pela primeira vez sozinho, não aguentava de dor. Minha mãe botava flor de abóbora, semente do algodão, leite do peito, e nada passava, a dor, a infecção que tinha nos meus ouvidos. E eu cheguei numa rodoviária de Vassouras, existia lá uma lanchonete chamada Lanchonete da Dona Maria. E eu olhei no balcão e eu vi aquelas vidro de bebida de Danone, aquele vidro rosa. Falei, gente, o conteúdo de dentro deve ser muito gostoso, porque a embalagem é linda, era prazerosa de se ver e vontade de tomar, mas eu não tinha dinheiro para comprar. E eu me lembro que nesse dia eu falei para mim mesmo, um dia eu vou ter dinheiro para tomar um negócio desse. Tem muita gente que não sabe, não dá valor à vida, não sabe o que é dificuldade.
essa pessoa e disse: vou visitar a tua finança, vou te tirar, filho, desse calabouço. Quando eu ouvi aquela profecia, algo falou no meu ouvido: não acredite, não é para você. Existem milhões de pessoas ouvindo a mesma rádio que você. Eu fiquei triste, irmão, com aquela voz, porque estava nascendo uma esperança dentro de mim. E quando de repente também estava perdendo novamente a esperança. Mas quando eu botei o rosto no chão e chorava, Deus usou novamente aquela mulher em profecia, o Espírito Santo, e falou assim através da boca dela: não temas, filho, porque é contigo que falo. Não temas, filho, porque é contigo que eu falo. Eu levantei e disse: minha mãe, Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar, porque Deus falou que daqui a 12 dias vai chegar um papel na minha porta e eu vou mudar de vida. Ele está abrindo uma porta de emprego. Ano de 1996. Irmãos, foi o dia mais feliz para mim. Eu estava desempregado. Eu não tinha dinheiro para ir para a igreja. É triste, irmãos. E naquela época, as coisas, tudo difícil, tudo dependia de condição. E eu fiquei ansioso esperando. Passou uma semana, passou 7 dias, passou o 8º, o 9º, o 10º, o 11º, o 12º dia chegou. Eu levantei cedo, eu me arrumei, eu confiei no Senhor, eu confiei no Deus da minha mãe, que eu tinha aceitado para ajudar ela. Eu não entendi o que era papel. Que papel é esse? Para mim apareceu um serviço, algum fazendeiro, algum situante, algum dono de chácara ia me chamar para trabalhar. Quando deu o 12º dia, eu levantei cedo, me preparei, tomei banho, peguei aquela roupa que eu tinha, que era melhor, e fiquei esperando. Mas passou-se a manhã toda. Chegou a tarde e nada aconteceu. Eu fui para o quarto orar, mas eu agradeci a Deus. Eu disse: Deus, muito obrigado. Porque se essa profecia não foi para mim, foi para outros. E alguém devia estar numa situação pior do que a minha. Só que ainda era 5:30 da tarde. Quando eu deitei na minha cama, às 18 horas, eu escuto um barulho na porta, batendo. E a minha mãe abre a porta e chega alguém de carro e diz assim: o Antônio está? A minha mãe: sim, foi deitar, mas vou chamá-lo. Quando eu cheguei, eu abri a porta, uma pessoa entregou um envelope na minha mão. Aleluia. Disse: Antônio, você deixou um currículo, aleluia, no supermercado Bramil. Eu disse: não, eu não sei o que é isso. Até porque não conheço aonde é o Bramil, não conheço. Na cidade a gente só ia no médico.
as compras a gente fazia no armazém, na roça. Ele disse, mas você deixou porque o Bramil mandou te chamar. Aleluia. Eu disse, Deus, foi o Senhor quem levou meu currículo. Mas tem as coisas que Deus faz, irmãos, não se explica. E ele disse, a pessoa disse, olha, você tem que se apresentar às 8 da manhã no RH. Eu cheio de vergonha, da roça, não sabia falar. As minhas mãos toda calejada, os dedos não abriam mais direito. As unhas toda quebrada, rachada. E eu bato na porta do supermercado Bramil. No ano de 1996, exatamente, no dia 20 de junho, não esqueço essa data, jamais, jamais. Quando eu cheguei, com muita vergonha, eu cheguei no RH e disse, mandaram me chamar. E a menina do RH falou, quem é você? Eu me identifiquei. Ela disse, sim, você deixou um currículo e seu currículo foi avaliado. E nós resolvemos chamá-lo. Eu disse, moça, eu não deixei currículo. Eu não sei o que é isso. Ela disse assim, então se você não deixou, alguém deixou para você. E eu já entendi, falei, já entendi, eu sei quem foi essa pessoa. Mas enfim, o que eu tenho que fazer? Ela disse, olha, você precisa ir até Três Rios, fazer uma entrevista. Eu disse, outra tarefa difícil, eu mal conheço Vassouras. Como é que eu chego em Três Rios? Ela disse, vai para da rodoviária, tem um carro que vai sair às 11h30. Embarca, vai para a rodoviária de Três Rios e lá você se forma. Cheguei na rodoviária de Três Rios. Minha mãe nos ensinou na roça, falou, filho, quando tiver em algum lugar precisar de alguma informação, só peça informação se for taxista ou policial. Eu aprendi assim. E eu cheguei na rodoviária, não tinha um táxi, não tinha um carro da polícia. E eu andava para um lado, para o outro, procurando, até que de repente apareceu um táxi. E eu perguntei para ele, ele disse assim, quer que eu te levo? Falei, não, moço, eu gosto de andar. Mentira, irmãos, eu não tinha dinheiro para poder pagar. Eu disse, eu gosto de andar, moço, obrigado. Eu fui para até a loja, cheguei mais ou menos às 13 horas, sentei no banco e fiquei sentado até às 4 horas, quando de repente chegou um segurança e disse assim para mim assim, jovem, o que te trouxe aqui? Eu disse, eu vim fazer uma entrevista. Ele disse, jovem, a doutora já está indo embora, você já era para ter ido. Eu falei, moço, o que eu tenho que fazer? Vai na porta dela, bate. Se ela quiser te atender, ela te atende. Se ela não quiser, infelizmente não podemos fazer nada. Eu disse, tudo bem. Quando eu bati na porta dela, ela disse assim para mim, isso não é hora de fazer entrevista. Eu já estou indo embora. Mas eu disse para ela, doutora, a senhora queira desculpar, eu sou da roça, eu não entendo muito como funcionam as coisas aqui na cidade.
Não tinha cultura, irmão, não tinha ensinamento. Não é fácil a vida na roça, não, irmãos. Quem vem de lá sabe como é que é. E ela disse, entra. Ela disse, o que te trouxe até mim? Eu disse, eu preciso fazer uma entrevista para uma vaga no mercado de Vassouras. Ela disse, olha, eu já entrevistei 2 balconistas para essa vaga que você veio fazer entrevista, e uma dessas vagas, um desses 2 já saiu daqui decretado a assumir e a entrar nessa vaga que tem. Eu disse, doutora, não tem problema. O que vale é que eu estou aqui, fui mandado e consegui chegar até aqui. Mas ela disse, senta, vamos conversar. Ela disse, deixa eu ver sua carteira. Mostrei para ela 1 mês, 30 dias de assinado. E eu fiquei com medo porque na roça dizia que quem assina carteira fica menos de ano de casa. Eles dizem que é pessoas que não gostam de trabalhar, é malandro, é vagabundo. E eu disse para ela, doutora, minha carteira está aqui. Mas eu quero que a senhora entenda uma coisa. Minha carteira foi assinada por 30 dias. Mas não é porque eu sou um vagabundo. Porque a senhora dá uma olhada nas minhas mãos. Mostrei minhas mãos cheias de calo, rachado, machucado. E ela olhou para mim e disse, qual a sua experiência? Eu falei, olha, a minha experiência é serviço no rural, fazenda, tira leite, roça pasto, abre vala, é esse. E ela disse, o que tu quer fazer no mercado? Eu disse, olha, eu busco uma oportunidade. E naquele momento, ela avaliou tudo, olhou para mim e disse, pode guardar os seus documentos. Eu guardei os documentos, ela anotou algo no caderno dela, não sei o que é, no livro, e eu disse, doutor, eu estou liberado? Ela, não, aguarde um pouco. Ela catou o telefone, ela ligou para o Bramil de Vassoura e disse assim, dispensa o primeiro candidato que foi aprovado para vaga de balconista, porque estou eu mandando um candidato que vai assentar, que vai assumir essa vaga de balconista. E ele vai estar pegando amanhã a partir das 13h30. E ela disse assim, Antônio, eu nunca fiz uma entrevista. Tão linda como eu fiz com você. Eu disse para ela, por que, doutora? Ela disse, eu olhei nos seus olhos, toda pergunta que eu fiz a você, eu olhei nos seus olhos e você olhou nos meus, e eu vi veracidade, e vi que tudo que você me disse é verdade, e a vaga é sua, parabéns. Irmãos, eu saí dali dando glória a Deus, porque eu estava em Deuteronômio capítulo 28, eu estava atentamente, eu estava obedecendo a voz de Deus, eu tinha o cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor, porque a promessa de Deus, ela só vem na nossa vida quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a voz de Deus e guardamos os seus mandamentos no nosso coração.
E eu saí para poder voltar para casa. Eu voltei para casa. Peguei o celular para ligar. Mentira, na época não tinha telefone. Eu fiquei ansioso para chegar em casa. Eu cheguei na rodoviária, tomei o ônibus. Fui para casa e disse: mãe, cheguei de tardezinha de noite em casa e disse: mãe, eu estou empregado. Falei: as coisas vão mudar. Deus falou que era no 12º dia. E o papel chegou no 12º dia. No dia 21 de junho, eu estava empregado com a minha carteira assinada. Eu já era alguém importante. Eu já estava pensando no 30º dia de trabalho para me receber meu dinheiro. Eu entrei exatamente no dia 22 de junho. Quando foi no dia 5 de julho, todo mundo recebendo dinheiro. E eu falava assim: vai chegar o meu dia. Aí daí a pouco a menina me chamou do RH. Aí tinha um envelopezinho amarelo, acertando aqueles dias. Acertando 15 dias de trabalho. Irmãos, eu não sabia o que fazia com aquele primeiro pagamento. Eu não sabia se chorava, se dava glória a Deus. Mas naquele dia, eu vi que Deus começou a trabalhar na minha vida. Trabalhei no supermercado Bramil durante 4 anos. Eu entrei com um salário de R$ 143 no ano de 1996. Quando foi no ano de 1997, no início do ano, eu era balconista A quando eu entrei. E no início de 97 eu passei para balconista D. Eu era o balconista mais novo da empresa. Porém, o balconista que era mais remunerado. Porque os outros ganhavam salário já, balconista B, R$ 162 os quebrados. O meu era R$ 193. Eu quero dizer para você que se você atentamente obedecer a Deus, guardar os mandamentos dele, as promessas dele vêm na sua vida. Não importa quem é você, não importa a sua situação, não importa de onde você saiu, não importa o seu grau de estudo. Naquele setor onde eu trabalhava, eu era o único que tinha 2ª série do primário. Todos eles eram formados 2º grau e eu tinha 2ª série. E eu comecei a orar ao Senhor. Me lembro de uma vez, um domingo, voltando da igreja, andava 7 quilômetros a pé, estrada de chão para tomar um ônibus, andava 14 de ônibus e andava mais 4 a pé para chegar na igreja. Mas nunca deixei de ir à igreja. E um domingo, depois da consagração, eu tomei o ônibus de volta, meio-dia. Cheguei no ponto onde eu descia para caminhar a pé, a 1h da tarde. Horário de verão, um sol escaldante, com sede numa estrada cheia de poeira. Eu dobrei o meu joelho e disse: Deus, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ter prazer de ver o teu filho nessa situação?
E o Senhor me fez uma promessa e disse: as promessas de Abraão, elas hão de te alcançar. Trabalhando nesse mercado, um dia eu olhei para um escritório. Hoje eu sei que é escritório, na época eu não sabia. Na época, quando eu olhei, eu vi um quartinho, numa parte mais alta do mercado. Ele era todo de vidro em volta, meia parede e para cima vidro. E eu via um homem sentado de roupa social, cabelinho de gel. E aquele homem ficava lá de cima olhando o movimento todo do supermercado. Eu disse: Deus, um dia eu quero ser igual a esse homem. Porque o Senhor disse que se obedeceres a tua voz, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor irá exaltar. E de baixo o Senhor já me tirou. O Senhor já me colocou no primeiro degrau. Só que esse homem ainda está acima de mim. Eu também quero chegar. Dali, irmãos, Deus começou a trabalhar na minha vida. Dali as bênçãos do Senhor começou a me alcançar. Eu já tive dinheiro para poder levar carne para casa. Eu levava frango. Eu levava carne moída. Eu levava arroz, feijão. Eu disse: mãe, nunca mais vamos comer angu com água de sal. Nunca mais a senhora vai precisar tirar uma colherzinha de cada prato para poder jantar ou almoçar. A senhora vai ter o prato da senhora. Me lembro uma vez que eu cheguei em casa e disse assim: quero fazer um empadão para a senhora. Ela: meu filho, o que é isso? Falei: também não sei. Sei que o nome é empadão e eu comi lá no mercado e é gostoso. Fiz um empadão grandão, tabuleiro grande. Meus irmãos comeram, minha mãe comeu. Aquilo, irmão, foi uma coisa do outro mundo. Todo mundo ficou apaixonado, porque a gente não sabia o que era isso. A gente só conhecia o que era arroz, feijão. Mas quando eu disse: Senhor, se tem que fazer isso, é para o meu bem, eu vou fazer. Vou ler para você o que diz a palavra de Deus. No versículo 12 do capítulo 28. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das suas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. O Senhor porá por cabeça, não por cauda. Estarás por cima e não por baixo, se obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Somente guardar o mandamento não basta, você tem que cumpri-lo. Somente guardar o mandamento e não viver não basta.
Deus te chamou para ser mais que vencedor. Deus não te chamou para viver na fraqueza ou na miséria. Deus não te chamou para viver uma vida de derrota. Deus te chamou para ser exaltado entre as nações. Aonde tu tocar as mãos, você tem que abençoar aquele que necessitam de bênção. Mas a bênção não pode faltar sobre a sua vida. E foi assim que Deus me exortou grandemente. Nunca tive espírito de ficar rico, não quero ficar milionário, mas eu quero comer daquilo que o rico pode comer. Eu quero ter aquilo que eles podem ter. E você também pode. Qual é o teu mentor? Qual é o Deus que você serve? Você obedece à palavra dele? Você guarda os mandamentos, você pratica, você vive, então você pode. Você tem o direito de fazer prova, você tem o direito de falar com Deus. A Bíblia diz no livro de Salmo que tu serás como árvore plantada junto ao ribeiro. Irmãos, as folhas desta árvore que vocês estão vendo aqui, nunca caiu. Deus nunca deixou eu almejar algo e não tomar posse, não adquirir. E esse mesmo Deus, Ele quer te exaltar nesta noite. É esse mesmo Deus que quer entrar com providência na sua vida. É esse mesmo Deus que quer te tirar desse calabouço. É esse mesmo Deus que quer fazer parte dentro da sua família. Ele quer entrar dentro da sua casa. Ele quer realizar sonhos. Eu não disse para vocês, vocês sabem qual foi o maior sonho que na época eu tinha? Era de comprar uma bicicleta. Eu ganhei uma bicicleta e nunca consegui botar para andar, porque você colava um pneu, ela quebrava a caixa, você consertava a caixa, ela empenava o aro, você desempenava o aro, ela estourava a câmara de ar. Quantas das vezes eu amarrei com arame o pneu dela que eu queria andar de bicicleta, mas sempre quando eu montava, andava alguns metros, tinha que voltar trazendo nas costas. E eu me lembro que nesse ano de 1996 ainda, eu tive o prazer de comprar uma bicicleta. Isso eu esqueci de falar para os irmãos. E eu fazia essa trajetória agora. 7 quilômetros, estrada de chão, 14 na rodovia do Silmeira, mais 4 para chegar dentro do mercado. Ou seja, 25 quilômetros para poder ir para o trabalho, 25 para voltar para casa, mas eu ia de bicicleta, eu realizava o meu sonho. Não tem sonho que Deus não realize, irmãos. Não tem problema que Deus não resolva. Não tem história que Deus não muda. Não tem situações que Deus não muda. O que você precisa é guardar
capítulo 28 e praticar na sua vida. Deus quer te exaltar. Deus quer te levantar. Ano de 2000, eu fui convidado a trabalhar em um outro mercado. Meu salário já era um pouquinho a mais. No ano de 2000, eu ganhava R$304 por mês. E eu fui convidado a ganhar R$600. Porque a promessa que Deus fez foi me tirar do calabouço e exaltar a minha vida. Eu vou ficar por aqui. E na quinta-feira, na segunda-feira, eu volto a contar meu testemunho a partir das 21h30 para você. E vocês vão conhecer quem sou eu hoje, aonde eu trabalho, qual é a minha função. Será que Deus me exaltou mais ou me abateu? Você vai conhecer um pouquinho a mais da minha história. Muito obrigado você. Muito obrigado por ter nos assistido. Eu tenho certeza que esse testemunho vai mudar a vida de pessoas que está conosco. Eu tenho certeza que esse testemunho vai te dar uma outra visão, uma outra dimensão, e você vai acreditar mais em você. E pessoas que tentaram frustrar os seus sonhos vão ter que olhar para cima para te ver, porque Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Não perca, segunda-feira, a partir das 21h30, estarei de volta com mais a outra parte desse testemunho. Muito obrigado, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe poderosamente. Um forte abraço desse que vos fala, Pastor Antônio Novais. Fiquem todos com Deus.